Olá, pessoas encantadas! Tudo bem com vocês? Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. Eu, como prometido, estou aqui de volta. Voltei para o canal Universo Mágico. Porque aqui é o meu lugar. Agora eu quero saber de vocês, quem voltou comigo? Quem voltou comigo, deixe aqui nos comentários um beijo para mim e dizendo: voltei com você, sacerdotisa. Estou aqui. E eu terei o maior prazer em ir pessoalmente retribuir esse super beijo da bruxa para você. O assunto de hoje, como prometido, é muito interessante. Por que os espíritos tomam outra forma no astral? Porque muitas vezes encontramos pessoas falecidas no astral que representam ser muito mais jovens do que eram quando faleceram, ou se encontram monstruosas, e às vezes até mesmo pessoas encarnadas. Nós mesmos tomamos outras formas no astral. Além disso, existem diversos tipos de espíritos que se apresentam diferente. Alguns muito feios, muito monstruosos, outros de forma divina, outros híbridos, metade humano, metade animalesco, outros completamente cadavéricos ou animalescos. Por que esses espíritos tomam essa forma e se apresentam desse jeito? Esse assunto é super interessante, né, gente? Através disso a gente descobre muitas coisas, até mesmo sobre nós, sobre a nossa vibração. Mas esse não é o único assunto interessante aqui do canal. Então aproveita que você está aqui e já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a bruxa. E bora lá, vamos direto para o nosso assunto. Como vocês já devem saber, nós possuímos vários corpos. Não apenas esse corpo físico, mas também possuímos mais outros 7 corpos. Mas os principais são o nosso corpo físico, o nosso corpo astral e o nosso corpo espiritual. As pessoas que já tiveram experiência de quase morte e voltaram para contar, disseram que no lugar mais elevado em que estiveram, as pessoas eram simplesmente orbes de luz. Não tinham essa forma que a gente apresenta aqui hoje. O que eu acredito, pois afinal fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, não é verdade? Mas também existem outros corpos, né? Cada um vai ficando mais sutil até chegar na nossa alma. O segundo corpo, depois do nosso corpo físico, é o nosso cascão astral. O cascão astral, sim, ele tem a forma do nosso corpo. E muita gente vê o cascão astral e pensa que está vendo o espírito. Mas também o espírito usa o cascão astral para se comunicar com as pessoas. No entanto, esse cascão astral pode ser usado também por outras entidades para se aproveitar e passar pela pessoa falecida. Então é muito perigoso, é preciso tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós já dissemos muitas vezes aqui no canal para não fazer culto ao morto, não ficar mantendo as coisas do morto em casa, porque elas contêm muita energia e essa energia vai manter esse cascão astral vivo, vai alimentar esse cascão astral por mais tempo. Então, para dissolver logo, é preciso doar todas as coisas, tirar toda a energia do falecido da casa, para evitar que o seu cascão seja possuído por uma entidade. Sim, é possível possuir o cascão astral. E o cascão astral, quando não é possuído, ele fica também muitas vezes vagando pela terra e atormentando as pessoas. As pessoas conseguem vê-lo porque ele não é tão sutil e ele faz coisas repetidas que ele fazia quando estava vivo. Às vezes até parece sem nexo, porque é uma repetição mesmo, é como um hábito, é como uma coisa automática que aquele cascão astral faz sem ter nenhum pensamento, porque não tem um corpo físico e nem espiritual comandando ele. Então o que ele faz é apenas repetição. Esse corpo faz a ligação entre o nosso espírito e a nossa carne. Então, o que ele é? Ele é o intermediário que faz a alma e o corpo entrar num acordo. Ele age no nosso cérebro fazendo a codificação das mensagens enviadas do corpo para o espírito e do espírito para o corpo. O que é isso? Do espírito para o corpo são as nossas intuições, os nossos feelings, nosso sentimento, coisas que vêm da nossa mente, muitas vezes para nos alertar, sonhos proféticos, déjà vu, são as mensagens da nossa alma. Por quê?
porque ela tem os registros acásticos de tudo que a gente já viveu. Então ela já sabe de muita coisa que está no nosso subconsciente. E já o nosso corpo físico, ele passa a informação do mundo físico para o entendimento da nossa alma. No entanto, quando a gente passa para o mundo espiritual, a gente não tem mais o corpo físico e não tem mais o cascão astral. Então, a gente vai tomar outra forma. E que forma será essa? A forma da nossa essência, dos nossos sentimentos. E elas podem mudar constantemente. No astral, as coisas são muito diferentes. Quando você pensa, elas se materializam ali. Elas passam a existir ali para você na sua realidade. E quando você está desencarnado, que você não tem mais essa ligação nem com o seu cascão astral, nem com o seu corpo físico, todas as emoções estão atribuídas diretamente na sua alma, no seu espírito. Então, o que vai acontecer? Essas emoções vão se materializar. E se você partiu, ou naquele momento ali que você está vivendo, naquele plano, você não está numa vibração muito boa, se você está numa vibração baixa, você vai, obviamente, adquirir uma característica mais rude, uma característica mais bruta, mais primitiva, animalesca, sem muita inteligência, sem muita espiritualidade. Então aparecem mais aquelas formas demoníacas que a gente conhece, que são daqueles espíritos malignos que ficam atormentando as pessoas. Eles não têm luz, então eles são feios, eles têm ódio, raiva, rancor, inveja. Então tudo isso plasma naquele espírito, dando a aparência que ele tem. Muitas vezes eles se identificam mesmo com um animal que ele gostaria, né, de ser como. Muitos são lobisomens para serem assustadores. Muitos tomam a forma da própria morte, cadavéricos, assim. Eles estão refletindo o que está acontecendo com o corpo físico deles. E também tem aqueles que pertencem às ordens, né? Que ordens são essas? São classificações de espíritos. Por exemplo, vampiros. Para que identifique que eles são vampiros, que eles são uma classe, todos eles têm a presa grande, têm a pele muito branca, não aparece no espelho, tem toda aquela característica vampiresca. Então, esse espírito pertence à classe vampírica. Tem os lobisomens que pertencem aos lobos. Tudo isso tem uma história, uma mitologia por trás de onde começou essa classificação, né? De onde começou o processo que deu origem a esse tipo de espírito. Existem uns que parecem mortos-vivos, zumbis, caveiras, enfim, vocês já conhecem todos esses. Mas também existem os espíritos de luz, os anjos, que têm asas, que têm uma aparência bonita, os querubins, que também são uma classificação divina, já são mais diferentes, né? Porque você já deve ter visto falar que eles têm muitos olhos, 4 cabeças e olham em várias direções. Enfim, muitas vezes o espírito mais elevado, ele muda a sua característica para poder se comunicar conosco. E muitos espíritos elevados baixam ainda, assim, se transformam ainda em feios, assustadores, muitas vezes para se misturar ali entre aqueles que estão precisando serem domesticados, vamos dizer assim, serem domados, expulsos, parar a ação deles aqui sobre nós, ou até mesmo evoluir. Eu estou falando, obviamente, são dos nossos guardiões. Guardiões também aparecem muitas vezes com características assustadoras. Por quê? Porque é para expulsar o mal, para assustar o mal. Não é assim que as bruxas se vestem no Halloween? Vamos nos caracterizar como maus, como monstros, para se misturar com eles, para não sermos atormentados por eles. Então, também tem pessoas que já viram, por exemplo, uma vez aconteceu comigo. Eu estava sendo perseguida por uma moto. Não sei o que o cara queria, mas coisa boa não era. Naquela época estava tendo muito caso de abuso com as meninas, e eu estudava à noite. E estava voltando e esse cara me perseguia. Então, uma preta velha me disse: carrega essa guia, aquela guia de contas da preta velha. Carrega essa guia com você quando você estiver voltando. E a hora que esse moço parar perto de você com a moto e vier te atormentar, você mostra isso para ele.
A hora que ele estiver se aproximando, você já vira para ele e fala, aqui para você. E eu fiz. Olha, eu não sei o que aconteceu, o que esse moço viu, mas na hora que eu virei e falei, aqui para você, ele virou a moto e saiu assim, quase caindo, quase capotando, foi embora, assustadíssimo. Eu não sei o que foi que ele viu, mas não fui eu. Isso eu tenho certeza. Ele ficou muito assustado. Nunca mais ele veio me perturbar. Então, eu tenho certeza que isso foi um guardião ou foi uma transmutação da própria preta velha. Deve ter tomado uma aparência ruim, uma aparência feia, para poder me defender. Eu já teve casos também da gente encontrar, eu tenho certeza que isso já aconteceu com cada um de vocês. E quem aconteceu, quem já teve essa experiência, por favor, deixe aí nos comentários, vamos participar, vamos trocar as nossas experiências aqui no canal. Quando a gente às vezes dorme, tem aquele sonho muito real com alguém que faleceu. Muitas vezes a pessoa parece mais jovem. Eu já vi tias minhas que morreram com 90 anos, parecer com aparência de 40, 50 anos, bonitas, alegres. No sonho, né, que a gente sonha, mas não é bem um sonho, é uma projeção astral. E aí contam, conversam com a gente, às vezes a gente estava com saudade daquela pessoa, e quando a gente tem esse sonho, passa essa saudade, parece que a gente encontrou mesmo com a pessoa, né? Existem também aquelas pessoas que você vê, muitas vezes, eu não vi muito isso com desencarnado, para dizer a verdade. Os desencarnados parece que eu sempre os vejo um pouco melhores, a não ser uma que eu vi uma vez que não estava bem, eu não sabia que ela tinha morrido, era uma pessoa amiga, e ela veio, ela passou por uma porteira no meu sonho, ela passou numa porteira assim, estava cabisbaixa, feia, muito magra, parecendo um morto mesmo. E eu perguntei, nossa, fulana, tá tudo bem com você? Ela falou, não tá nada bem comigo não. Não tá nada bem. Eu não vou voltar mais. Ela me contou que ela tinha morrido. E eu acordei muito assustada. E aí eu descobri que ela tinha morrido mesmo naquela noite. E ela não estava bem, ela não gostou, né, da experiência. Mas aí depois eu fiz bastante oração, né? Eu espero que ela tenha encontrado a luz. Acho que tenha sido, tomara, né? Que tenha sido só um momento da partida mesmo, porque tenho certeza que não é um momento fácil, né? Você deixar a sua vida, todos os seus amigos, toda a sua família, tudo que você é, né? Mudar completamente. A gente chora por alguém, né? Que a gente perdeu, mas quem se foi perdeu todos nós, perdeu tudo. Então acho que não é fácil, porque é um ser humano ainda, né? Ainda que perdeu o corpo, é um ser humano. É difícil também seres humanos que acordam tão rapidamente assim, né, no plano espiritual. Muitas vezes eles dormem e vão para tratamento por muito tempo, para depois se manifestar e falar com as pessoas. Mas tem outra coisa também. Nós também, quando a gente está vivo, o nosso espírito também tem essa aparência. E essa aparência que o nosso espírito toma, ele também passa para o nosso corpo quando está encarnado, quando a gente está assim vivendo no nosso dia. Então você vê pessoas que você fala, olha, essa pessoa é bonita de dentro para fora, parece que ela não tem aqueles traços que são clássicos da beleza, às vezes é até já idoso, mas é bonito, e você fala, nossa, essa pessoa tem, né, um charme, uma beleza que vem de dentro, que a gente não entende muitas vezes. E é gostoso ficar perto daquela pessoa, é porque o espírito dela é elevado, a beleza vem da alma, vem de dentro dela. E tem pessoas que têm um espírito feio, que tem um espírito maligno, que só fica desejando o mal para as pessoas, que é invejoso, preguiçoso, raivoso, odioso, rancoroso. É óbvio que isso vai plasmar tudo no seu corpo. E aí vai também passar para a pele, fica com a pele feia, fica com o corpo deformado, fica todo feio. É lógico que existe o envelhecimento do corpo, mas existe uma coisa também que deixa a pessoa muito feia, muito deformada, que é exatamente a culpa do seu espírito, daquilo que ela está se alimentando, porque você alimenta a sua alma. Então, quando você quer ter essa beleza, esse charme, essa coisa que vem de dentro, você precisa ter uma alma bonita. Pessoas más, você vê, por exemplo, uma pessoa maligna, tem pessoas que são falsas, ela dá um sorriso para você, bate nas suas costas, mas ela está te desejando mal. E por mais que essa pessoa seja
uma mulher, por exemplo, super bem cuidada, maquiada, arrumada, com todo tipo de tecnologia, de creme caro, de cabelo, de tudo, por mais que ela seja montada ali, toda equipada, ela não é bonita. É uma coisa assim, forçada, não é dela. A gente vê que aquilo não é natural. É porque a alma dela não é bonita. É porque está sendo falsa, tudo. A gente não consegue mudar isso. A gente não consegue. A gente consegue enganar as pessoas que estão na mesma vibração, que também têm a alma feia. Mas aquelas que estão numa vibração mais elevada já não se sentem bem perto desse tipo de pessoa. E a gente aí vai ver que muitas vezes ela pertence a algum desses clãs malignos. Por exemplo, é uma vampira astral. Quando esse espírito sai do corpo, ela vai vampirizar os outros. E quando ela está no corpo, ela também está vampirizando, também pega aquele ato, né, aquela mania de ficar vampirizando os outros, automaticamente, muitas vezes ela não sabe nem o que ela está fazendo, mas ela sente prazer. Porque o vampiro é assim, quando ele te provoca, né, para que você se desequilibre e que você despeje aquela energia do estresse, e é naquele momento que ele se alimenta. E quando a pessoa vê que você está desequilibrada, que você está incomodada com o que ela está fazendo, aí que ela fica feliz. Você percebe que a pessoa parece que gosta, ela fica te provocando. E tem muito tipo, né, de provocação. Tem gente que fica assim, tá tudo bem com você? Parece que você não está bem. Você estava, mas de tanto que a pessoa fala, você passa a não ficar. Porque a pessoa vai te irritando. Ou fica... Comigo, por exemplo, ele fica muito grudado, muito me bajulando demais, eu já acho que é mentira e que ele tem alguma coisa e vai me incomodando, sabe? Aquele negócio parece que tá me filmando. Eu não gosto. A pessoa te olha, você acabou de postar o negócio, a pessoa vem no particular, ela quer te monopolizar, sabe? Isso aí eu já acho que é vampirismo. Você pensa até duas vezes, eu não vou nem colocar uma foto aqui agora, porque se eu colocar fulano já vem na mesma hora, não me dá paz, eu tô com pressa, tenho que fazer outras coisas. Mas tem também aquela pessoa que fica colocando defeito em tudo que você faz. Esse tipo de pessoa que coloca defeito em tudo que você faz já é o invejoso. Ele tem inveja, então ele tá te filmando também ali, vendo tudo que você faz para colocar algum defeito. Né? E essas pessoas também têm uma forma muito feia. Geralmente são pessoas que parecem muito esqueléticas, assim, no astral, ou com o rosto cadavérico muito ossudo, assim, sabe? Aquelas características de cadáver mesmo, de caveira. São as invejosas. A gente consegue identificar o tipo de espírito que a pessoa é pela sua aparência no astral. E existem rituais também que dá para você ver o espírito da pessoa. Tem um ritual, inclusive, eu não sei se eu cheguei a passar ele no canal, acho que eu não passei, porque é muito assustador. Você consegue ver a alma sua e da pessoa que está dormindo com um espelho negro. Dá para ver. Faz um ritual, fala umas palavras e coloca na face e você vê a alma refletida. E aí as pessoas costumam levar muito susto, porque não esperavam que a pessoa fosse desse jeito. E eu tive uma cliente que já viu isso. Ela já viu o marido transmutado. Só que isso, enquanto a gente está encarnado, pode mudar muito rapidamente. A gente pode ficar feio e em questão de meia hora fica bonito, porque a gente acalmou, tirou, fez um banimento, tomou banho de ervas, equilibrou os chakras, a gente pode voltar. Agora, no astral não. No astral é mais difícil, porque não tem esse corpo, esse filtro, então demora mais tempo. E às vezes o tempo daqui do astral, né, são diferentes. Então, o que parece minutos para eles podem ser dias para nós. Então, por isso que a gente vê muitas vezes eles, durante a vida da gente, né, com aparência ruim e feia. E é através dessa aparência também que a gente vai sentir a essência, né? Mas também através da energia que a gente sente, porque tem a questão dos protetores que se fazem de feio. Só que esses protetores se fazem momentaneamente. E aqui na Irmandade, por exemplo, a gente tem corvos. Todo mundo já viu os corvos, mas eles não são assustadores. Eles têm a máscara, são pessoas espirituais, né, que se apresentam com a máscara daquelas de carnaval de corvo da Itália. É interessante.
Os corvos assustam às vezes as pessoas, sem querer, mas é porque eles são guardiões. E tem muitos tipos de espírito. Os gárgulas também não são demoníacos, mas eles estão protegendo. Então eles tomam aquela forma para assustar aqueles que têm uma forma que representa ser mais fraca. Agora, tem também espíritos muito primitivos, tipo os trolls, né? Ogros, que dizem que são malignos. Na verdade, eles são muito bruscos, muito primitivos, eles ainda não evoluíram. Então, quanto menos evoluído, mais nefasto. Ele não tem entendimento, não tem sentimento, então fica mais difícil de lidar com ele. Por isso que tem espíritos que falam e tem outros que não falam, que rosnam, porque já está numa fase que não tem nem entendimento para falar. E tem pessoas também que desencarnam muitas vezes e ficam com traumas e não conseguem falar. Também eles não podem, de repente, deve ter alguma lei que não deixam falar tudo pra gente, né, que acontece lá do outro lado. Mas alguns falam bastante. Mas existe também um tipo de trauma que eles podem passar, que é exatamente quando eles desencarnam e vão para um lugar assustador, por exemplo, porque no momento do desencarne estava com pensamentos ruins, ou teve uma morte violenta, ou aconteceu alguma coisa, estava muito doente. Às vezes os doentes vão para hospitais, mas pessoas com morte violenta, sim, eles podem cair num astral onde atrai aquele tipo de energia, né, que ele está vibrando. Se ele estava numa guerra, por exemplo, né, então ele vai para um lugar de guerra. E aí passa por traumas e muitas vezes até esquece quem eles são. E demora com o tempo para voltar à consciência, né? Pelo menos para nós que estamos aqui nesse plano. Então, é por isso que no astral os espíritos tomam outra forma. E você vai saber, de repente, se você está preocupado com alguém que você perdeu, e você quer saber se ela está bem no astral, se está indo tudo bem com ela, se ela foi para um bom lugar. Quando você sonhar com ela, você vai ver a aparência. Se ela estiver bem, ela vai estar com uma boa aparência, mais jovem, alegre, lugares floridos, claros. Pode até falar com você, te dar conselhos. Se elas estiverem más, elas vão estar justamente no sentido oposto, né? Em lugares escuros. A gente escuta muito espírito falando: eu estou no escuro, eu estou sentindo frio, está tudo escuro, me ajuda. Existe também, porque ficam perdidos e apavorados. Mas eles, com certeza, um dia serão resgatados. Eles só precisam encontrar a luz dentro deles, né? E ninguém perde sua luz completamente. Ela fica temporariamente, mas com a ajuda dos anjos, das entidades de luz, com o amor que a gente emana para aqueles que nós perdemos, eles se encontram o caminho da luz e voltam, sim, né? É preciso acreditar nisso, porque, afinal, cada um de nós tem um pedacinho de Deus dentro de si e a luz nunca perde. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e venham fazer parte da Irmandade dos Magos, porque no dia 31 de outubro, no Dia das Bruxas, vai ter uma super iniciação presencial na Irmandade dos Magos. Venha você também participar e se tornar um mago de verdade. Beijo da bruxa e até a próxima!